Olá, vamos lá para mais uma aula aqui do conteúdo programático de conhecimentos gerais. Essa é uma parte 2, né? Na aula anterior, nós começamos a explorar esse tópico aqui, ó, aspectos geográficos, econômicos e sociais do Estado brasileiro. E de maneira especial, eu estou procurando abordar essa parte aqui, ó, os aspectos geográficos. Porque, como eu expliquei na aula anterior, há uma divisão aqui meio que tripartite. Nós temos os aspectos geográficos, os aspectos econômicos e sociais. E não vamos colocar isso aqui num bolo só apenas, porque quando as questões aparecem, a URCA ela não costuma ser muito interdisciplinar nas questões. Então, as questões são secas, são objetivas em relação a temas específicos, tá certo? Então, na aula anterior, eu abordei biomas, né? Como eu dividi a aula em duas aqui, eu coloquei biomas 2. Então, é esse tópico aqui, para que a gente sempre não perca isso de vista, aspectos geográficos, econômicos e sociais do Estado brasileiro, beleza? Eu trouxe essa imagem também na aula anterior, porque ela é bem interessante, ela mostra uma caracterização do tipo, geralmente aqui, vegetacional, associando, né, de maneira aqui interativa com o bioma específico. Tem a possibilidade, por exemplo, já caiu isso em vestibular da URCA, portanto também uma questão elaborada pela SEV, Comissão Executiva de Vestibular, lá da URCA. No vestibular já caiu mais de uma vez, né, questões desse tipo assim, ó, pedindo para o candidato enumerar essas áreas. Vamos supor que apareça um mapa desse daqui, certo? E aí, em uma alternativa, tem tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí faz a correlação. Essa área 1 corresponde a quê? Corresponde à Caatinga? Corresponde ao bioma amazônico? Essa área 2 corresponde ao Pampa? Corresponde ao Pantanal? Essa área 3 aqui, ela corresponde ao Pantanal? Ela corresponde à Caatinga? Corresponde ao bioma amazônico? Entende? Então, é importante que você saiba no mapa também um pouco a localização de cada bioma, porque isso pode te ajudar e eventualmente pode aparecer uma questão assim na prova, nada impede que apareça. No vestibular da URCA já apareceu, em concurso não tenho lembrança que caiu alguma vez não, mas como a banca é a mesma, tá certo? Há também essa possibilidade, embora haja diferenças entre concurso e vestibulares. Então aqui nós vamos começar explorando o quarto bioma. Na aula anterior nós falamos sobre o bioma amazônico, o cerrado e a Mata Atlântica. Aqui agora nós iremos abordar o bioma da Caatinga, que é o nosso bioma, da região Nordeste predominantemente, o Pantanal e o Pampa, tá certo? Caiu uma questão agora, salvo engano, no último concurso de Vaza Alegre, sobre bioma, e a relação que pedia da questão é sempre para você identificar elementos que são característicos do bioma, em especial. Geralmente vem no enunciado uma descrição e as alternativas são os nomes dos biomas. E aí pede para você dizer a que bioma corresponde à descrição que está no enunciado da questão. Na outra aula, como nós iremos resolver questão, eu vou mostrar para vocês bem direitinho aqui. Mas em relação à Caatinga, né, que é o nosso bioma, esse que está aqui no mapa, estende-se por todo o sertão brasileiro, ocupando cerca de 11% do território nacional. Trata-se da região mais seca do país, localizando-se na zona de clima tropical semiárido. Veja que mais uma vez eu falei isso na aula anterior, que mais uma vez sempre vai aparecer o tipo de clima, o tipo climático quando você está falando sobre bioma. Por isso é importante você associar essas coisas. Por exemplo, quem lembra lá do clima do bioma amazônico, né? Da floresta equatorial, o nome já está dizendo, é o clima equatorial. Na Caatinga, que é esse bioma, nós temos como predominância aqui o clima tropical semiárido, que é o nosso clima, digamos assim. Nessa parte aqui destaca o aspecto vegetacional, né? Principalmente composto por plantas xerófilas
Essas palavrinhas aqui, elas podem aparecer. Inclusive, ela apareceu, ou foi outra palavra, numa questão do vestibular da URCA, da prova de Geografia de 2023. Eu vou trazer essa questão na próxima aula, né? O que são plantas xerófilas? São aquelas acostumadas com aridez, como as cactáceas, tá certo? Como os cactos, por exemplo, você pega xique-xique, mandacaru, coroa de frade, né? Então essas plantas têm essas características. E elas também são caducifólias, ou seja, as folhas caem ao longo de um determinado período. Geralmente, claro, naquele período mais seco, quando não se chove. Agora, por exemplo, que começou a chover, nós temos uma renovação, digamos, da vegetação. A gente já começa a ver o verde tomando de conta da paisagem, mas a maior parte do tempo do ano não é assim. Se você pega vegetações, por exemplo, aqui como Jurema, como Marmeleiro, você vai perceber que elas ficam ali descapeladas e quando começa a chover, de repente, elas colocam uma nova roupagem, né? Então, há a presença aqui de plantas e de uma vegetação caducifólia. É como se as folhas caducassem, caíssem, digamos, envelhecessem, certo? Algumas árvores nesse bioma, elas têm raízes grandes e profundas e que elas conseguem penetrar no solo e alcançar o lençol freático, né, e permanecerem verde por boa parte do tempo, como é o caso do juazeiro, que é uma árvore bem característica aqui desse bioma chamado Caatinga. A fauna, né, em relação aos animais, é composto por uma grande variedade. É importante bastante dizer isso daqui. Salvo engano, na questão que nós vamos resolver na próxima aula, tem uma pegadinha em relação a isso. Porque geralmente você costuma fazer a seguinte associação. Se você tem um bioma que tem um clima que é o semiárido, tropical semiárido, em que não chove ao longo de todos os meses do ano, em que as chuvas são escassas, as chuvas são irregulares, a vegetação é ressequida, o solo é raso, pedregoso, tá certo? Você costuma dizer assim, olha, então esse lugar não tem vida, então esse lugar não tem grande variedade de espécies, mas aí é onde está uma pegadinha que geralmente muita gente cai, de fazer essa associação que não é verdadeira, porque a fauna do bioma Caatinga é sim bastante diversificada e rica, né, em que répteis, sapo, cururu, asa branca, cutia, gambá, preá, veado catingueiro, tatupeba e por aí se vai. Aqui agora nós iremos tratar sobre um outro bioma que é o Pampa, né? Vejam que o Pampa ele está situado aqui, ó, numa área bem escanteada, digamos assim, não é? E o Pampa ele fica localizado nesse extremo aqui, no extremo sul do país, em especial no Rio Grande do Sul, é um estado brasileiro. Esse bioma ele é bastante influenciado pelo clima. Mais uma vez o clima vai aparecer aqui. Clima subtropical. Caatinga, clima semiárido. Pampa, subtropical. E pela formação do relevo que é constituído por planícies, principalmente por planícies. Em virtude do clima frio e seco, a vegetação não consegue desenvolver, não consegue desenvolver-se muito, podemos dizer, acrescentar assim, sendo constituída principalmente por gramíneas, como capim-barba de bode, capim-gordura e capim-mimoso. Esse ambiente aqui, ele é bem aquele ambiente descrito pelo escritor Érico Veríssimo, naquela saga chamada O Tempo e o Vento, onde você vê aqueles cavaleiros, né, nos trajes ali do Rio Grande do Sul, com aquelas planícies, com aquele capim amarelo. É bem uma cena cinematográfica, digamos assim. E exemplos de animais que vivem nesse bioma: veado, garça, lontras, capivaras e outros. Esse bioma aqui, ele é marcado, como eu já falei aqui, por um clima bastante frio. Na realidade aqui é onde a gente tem as menores temperaturas do Brasil. Geralmente as geadas, né, ou chuva de precipitação em granizo, geralmente acontece nessa região aqui. Se você pegar localidades, por exemplo, como a Serra de São Joaquim, geralmente quando aparece na televisão as temperaturas mínimas, né, no território brasileiro, é resultado dessa localidade aqui, acontece nessa localidade. Isso porque é uma localidade que já fica
em latitudes ali médias, né? E a gente viu, quando a gente falou sobre o bioma amazônico, que quanto mais você está perto da linha do Equador, mais recebe raio solar, insolação. Portanto, são áreas mais quentes. Tanto é que a gente fala do clima equatorial, que é o clima que atua no bioma amazônico. Aqui é o contrário, nós temos um clima subtropical, tá certo? E aqui o Pantanal, né, é a maior planície inundável do país. Essa informação ela é muito importante, né? Caracterize o Pantanal como uma planície inundável. Isso geralmente aparece em prova, essa informação que ela é muito importante. Está localizado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse bioma é muito influenciado pelos regimes dos rios presentes, nesses lugares, pois durante o período chuvoso, outubro a abril, a água do Pantanal alaga grande parte da planície da região. E quando o período chuvoso ele acaba, os rios eles diminuem o volume e retornam para os seus leitos. Aí por essa razão, tanto a vegetação como os animais desse bioma, eles têm meio que se adaptarem a essa condição, digamos, de vai e de volta das águas. Período de cheia, o rio enche, alaga muitas áreas. Quando para de chover, dá uma recuada, né? Então tem esse balanço, digamos assim, em que a fauna e a flora têm que se adaptar. Todos esses fatores tornam a vegetação do Pantanal muito diversificada, havendo exemplares higrófilos, uma palavrinha estranha, mas que quer dizer, eu coloquei entre parênteses aqui, que são espécies adaptadas à umidade, que são plantas típicas do Cerrado e da Amazônia, e nas áreas mais secas, espécies xerófilas, né? A gente acabou de ver a definição aqui, que são plantas mais adaptadas a um clima seco. Então, por conta desse balanço e desse equilíbrio que acontece no Pantanal, você tem esse vai e vem e essa diversidade, digamos assim, né? De áreas mais acostumadas, quando está chovendo, à umidade, à presença da água, e mais secas durante uma parte do tempo ali em que não se chove e algumas áreas secam, por exemplo. A fauna é constituída por várias espécies de aves, peixes, mamíferos, répteis e etc. Então é isso aí, pessoal. Até uma próxima aula. Na próxima aula, a gente vai resolver algumas questões sobre esse assunto e eu tenho certeza que vão ajudar a gente a entender melhor e a fixar alguns pontos.